Nos últimos dias, em função daquela iniciativa da rede de lojas Magazine Luiza de abrir um processo seletivo de trainees exclusivo para negros, a gente ouviu falar muito de racismo reverso, uma espécie de teoria de que para compensar discriminação racial contra negros, promove-se exclusão de brancos e até de outras raças, como foi o caso. O assunto já deu muito o que falar, mas eu volto a ele por causa da expressão racismo reverso, algo que muitos dizem que nem existe. E antirracismo reverso, existe? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje trago o caso de filiados de um partido político que se diz antirracista, mas diante de uma situação de racismo, em vez de pregar repúdio, como deveria fazer, como faz normalmente, resolve defender a agressora e esquecer do negro que foi agredido. Antes de entrar nesse caso específico que eu associo a antirracismo reverso, quero fazer 3 considerações ainda sobre a história do Magazine Luiza. A primeira é que, gostando ou não da iniciativa, ela é inconstitucional. A Constituição brasileira é clara no artigo 7º sobre direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, quando diz em um de seus itens que diferenças de salário, de exercícios de função e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil são proibidas. A segunda consideração que eu queria fazer, que eu acho bem importante, é que a intenção da loja pode até ter sido boa, mas da forma como foi feito gera ainda mais problemas para os negros, coloca os negros em situação ainda mais vulnerável, porque em vez de promover união, gera discórdia. Em vez de estimular a aceitação das diferenças, provoca um novo tipo de discriminação. E a terceira coisa a considerar é mesmo a discussão sobre racismo reverso que veio a reboque. Nas redes sociais teve uma gritaria de gente dizendo que isso não existe, racismo reverso. Aqui no Brasil, que é um país muito miscigenado, talvez até não existisse mesmo antes do episódio do Magazine Luiza. Agora existe, porque muitos brancos, muitos índios, orientais mesmo, pobres, que eventualmente pudessem se interessar pelas vagas, não poderão se inscrever simplesmente por causa da cor da pele. E para a gente ter noção do perigo que é promover isso, vai numa cidade dos Estados Unidos, onde a questão racial é bem mais delicada, nas grandes cidades ao menos, para ver como os negros tratam os brancos. Eu já vivi a experiência de estar lá e, por desconhecimento, me sentar ao lado de um negro no metrô que levantou com raiva, como se eu estivesse provocando, e saiu dizendo que jamais aceitaria sentar ao lado de um branco. Não nos cabe julgar, mas se a gente não quer viver esse tipo de situação aqui no Brasil, não dá para apoiar iniciativas como essa, que excluem os brancos, fazendo com que parte deles passe a ter raiva dos negros que sequer pediram para ser privilegiados num processo seletivo. Mas eu vou deixar de lado o racismo reverso e falar de antirracismo reverso, praticado por alguém que supostamente não era racista e passa a ser por conveniência ideológica. Vejam o que aconteceu na cidade de Curaçá, na Bahia. A polícia foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Quando chega no local, tenta apartar a briga entre uma mulher e a sua companheira. E quando o policial consegue controlar, a mulher, a agressora, direciona toda a sua raiva para o policial, que é negro, e passa a xingar o policial de macaco. Tá. Segure. Vai, me chama de novo, me chama de novo. Você tá chamando o policial de quê, pai? Tá me chamando de quê? Você tá me chamando de quê? Macaco! Isso, o quê? Macaco! Isso. Muito bom. Senhora! Na delegacia descobriram que a mulher era afiliada a um partido político, o PT, que vive levantando a bandeira de defesa das minorias, inclusive dos negros, discriminados por causa da cor da pele. Mas para defender a militante que xingou o policial de macaco, policial negro, os dirigentes partidários esqueceram quem era a vítima e se voltaram contra ela para defender a militante. O caso teve pouca repercussão até o advogado do policial anunciar que vai processar o presidente do PT de Curaçá
por causa de uma nota de apoio à agressora. O mais impressionante disso tudo é que quando a imprensa local noticiou o caso, no dia 18 de setembro, ninguém sabia da ligação daquela mulher com o Partido dos Trabalhadores. O PT poderia simplesmente ter ficado de fora dessa história, ou, quando a filiação partidária dela veio à tona, feito o que se esperaria de um partido que vive chamando para si a luta pelos direitos dos negros e de outras minorias, se pronunciado a favor do policial, repudiando aquela atitude claramente racista da militante e deixando claro, dizendo com todas as letras, que o partido não compactua com o racismo. Mas o que fez o Diretório Municipal do PT não só saiu em apoio à afiliada racista, emitindo uma nota de solidariedade a ela, como ainda tentou justificar a ofensa, minimizando o racismo, ao dizer que chamar PMs de macaco naquela região da Bahia é algo normal, porque isso vem sendo feito como um apelido para policiais desde os tempos do cangaceiro Lampião. Talvez fosse o caso de proibir a perpetuação das histórias do Lampião, como fizeram com o filme E o Vento Levou, que foi retirado do ar porque mostrava cenas de escravos para retratar o que acontecia na época em que se passa o romance. Um caso bem parecido com esse da Bahia aconteceu em 2017 em Parnaíba, no Piauí. Uma mulher também foi presa por xingar de macaco um policial negro que foi atender um chamado de ocorrência de briga familiar. Lá, a justiça acabou liberando a mulher da prisão, mas ela foi processada por injúria racial. Ninguém tentou acobertar a ofensa, dizendo que isso era um palavreado local. O dirigente do PT de Curaçá deveria ter considerado que a mulher que ele resolveu defender não se intimidou nem quando o colega do PM começou a gravar a cena. Ela repetiu o xingamento e mais de uma vez, aos berros. Não era um mero apelidinho para tentar abrir diálogo com o representante da lei e da ordem que estava ali trabalhando a serviço do Estado e da comunidade local. Não era uma representação da cultura nordestina como tentaram fazer parecer. Era desprezo por alguém apenas por causa da raça e da cor da pele. Ao defender uma militante racista, o PT local derruba a máscara da preocupação com a discriminação racial e veste a carapuça do corporativismo e da solidariedade partidária. Vou ler a nota. A presidência municipal do Partido dos Trabalhadores PT de Curaçá vem de público manifestar seu apoio à companheira Libânia Torres, por saber da sua caminhada de luta e de respeito às pessoas, em todos os sentidos. Nós, do Partido dos Trabalhadores de Curaçá, reconhecemos a grandeza de suas lutas e creditamos as palavras que foram ditas não a racismo, mas à cultura nordestina e curaçaense herdada de Lampião de chamar policiais de macaco. Ao mesmo tempo, lamentamos o acontecido e reafirmamos o nosso respeito e solidariedade a ela e à sua família. Esse texto é assinado por Júlio César Lopes, presidente municipal do PT na cidade e candidato a vereador. E você, o que acha disso tudo? Antirracismo reverso? Hipocrisia? Quem acoberta um racista, como aconteceu aí, merece voto e uma vaga na Câmara de Vereadores? Eu estou com o policial e com os advogados dele. Racista ou quem acoberta racismo são criminosos e merecem o rigor da lei. Deixe seu comentário, se gostou do vídeo, curta e compartilhe. E se você ainda não é nosso assinante, me acompanha pelas redes sociais, te convido a direcionar o celular aí para esse código que aparece na tela, porque lá está escondida uma promoção para você ser nosso assinante e ter acesso a outras colunas minhas exclusivas e também a colunas de outros colunistas da Gazeta do Povo. Te espero lá.